Os primeiros relatos sobre coisas estranhas acontecidas no Triângulo das Bermudas datam a primeira viagem de Cristóvão Colombo às Américas, em 1492. Colombo relatava falha nas bússolas e luzes no mar, assim como objetos caídos do céu. Desde então, vários navegadores temem viajar por esta região, onde ocorreram dezenas de naufrágios e acidentes, inclusive o naufrágio sofrido pelo navegador espanhol Juan Bermúdez em 1503, que deu o nome ao arquipélago. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que o mundo finalmente teve conhecimento destes mistérios, após o desaparecimento de uma esquadra de 5 bombardeiros norte-americanos, conhecido como Voo 19. Esta região passou a ser chamada de Triângulo das Bermudas. Outros nomes também foram atribuídos ao local, tais como Mar do Diabo, Triângulo Maldito, Triângulo da Morte, Mar dos Barcos Perdidos, Cemitério de Barcos, Triângulo do Diabo. São inúmeros os casos relatados de desaparecimentos, naufrágios e acidentes, e até mesmo de aparições de embarcações e outros fenômenos, dentre os quais podemos citar os mais famosos. Em 1840, a embarcação francesa Rosalier foi encontrada meses após o seu desaparecimento. Ela navegava com as velas recolhidas e a carga intacta, mas sem nenhum vestígio de sua tripulação. Em 1872, o navio Mary Celeste desapareceu em novembro, com 10 tripulantes a bordo. A embarcação foi encontrada em dezembro do mesmo ano, sem nenhum vestígio de seus tripulantes. Em 1902, a embarcação alemã Freya ficou um dia desaparecida. Saiu de Cuba no dia 3 de outubro e foi encontrada no dia seguinte, no mesmo local onde havia saído, porém sem nenhuma pessoa a bordo. Todos os tripulantes desapareceram sem deixar rastro. Em 1918, a Ciclope, embarcação carregada com 19 toneladas de aprovisionamentos para a Marinha Norte-Americana, tinha 309 pessoas a bordo. Desapareceu tripulantes e carga, sem deixar vestígio. Nunca mais foram vistos. Em 1945, o Voo 19, 5 bombardeiros da Marinha Norte-Americana, decolaram de Fort Lauderdale, na Flórida, e desapareceram com 14 tripulantes. O incidente ficou conhecido como Voo 19. Número de controle no tráfego aéreo. O caso tornou-se a região mundialmente famosa como local de sumiços misteriosos. Em 1967, a Oatcraft, a embarcação Oatcraft desapareceu em 24 de dezembro de 1967, considerando um dos casos mais extraordinários do Triângulo. Tratava-se de uma embarcação que realizava cruzeiros marítimos. O navio estava amarrado a uma boia em frente ao porto de Miami, na Flórida, a cerca de 1.600 metros da costa. Simplesmente desapareceu com sua tripulação e um passageiro a bordo. Agora, se você é fascinado por mistérios do oceano, navios fantasmas e seus sumiços misteriosos, preparamos para você este documentário. Dentre estes navios famosos, iremos hoje contar a história do navio Mary Celeste. Houve muitas histórias estranhas sobre navios, marinheiros e o mar, mas talvez nenhuma tão intrigante quanto a história da vida real do misterioso navio fantasma Mary Celeste. Este caso confundiu o mundo quando ocorreu em 1862 e não estamos mais perto de entendê-lo hoje. O Mary Celeste permanece um mistério, com segredos que o oceano nunca revelou. Em 5 de novembro de 1872, o navio mercante Mary Celeste estava em Staten Island, em Nova York, onde embarcou a empresa Meissner Erskine com uma carga de 1.701 barris de álcool. O álcool deveria ser transportado para Genova, na Itália, para fortalecimento dos vinhos italianos.
O navio estava em condições de navegar com um capitão experiente e uma tripulação capaz. Um mês depois do Mary Celeste partir dos Estados Unidos, ele foi descoberto ao largo da costa do sul de Portugal e estava com as velas armadas e em bom estado, mas completamente deserto. Todas as 10 pessoas a bordo haviam desaparecido, sem nenhum sinal de violência ou de luta, e elas nunca mais foram vistas. O que aconteceu com todos a bordo e como o navio conseguiu navegar tranquilamente por quase 10 dias sem tripulação, não tem respostas até hoje. O capitão do Mary Celeste era Benjamin Sponenberg, de 37 anos de idade, oriundo de uma família de marítimos que já havia comandado com sucesso outros navios e fez muitas viagens bem-sucedidas. Ele era conhecido como um homem justo e agradável, sempre apreciado por suas tripulações, e também profundamente religioso. O capitão estava acompanhado por sua esposa, a senhora Sarah Elizabeth Colbridge, que já havia realizado várias outras viagens com ele, além da sua filha Sofia, de 2 anos. Por causa da escola, o casal havia deixado em Marion com a mãe do capitão, seu filho Arthur, de 7 anos de idade. As outras 7 pessoas a bordo eram tripulantes, 2 americanos, um dinamarquês e 4 alemães, todos com reputação sólida. O tempo de travessia do Oceano Atlântico estava bom, a tripulação harmoniosa e competente, o capitão experiente e um bom homem para comandar uma carga de algo. Nada deveria ter dado errado nesta viagem, e no entanto, algo terrível aconteceu. O navio Mary Celeste foi encontrado abandonado em 4 de dezembro de 1862. O Mary Celeste foi descoberto pelo navio De Gratia, que passava em direção ao Estreito de Gibraltar. O navio abandonado foi visto navegando em boas condições, ainda que suas velas estivessem um pouco desarrumadas. Depois de observar o Mary Celeste por cerca de 2 horas, sem ver sinais de ninguém a bordo, os homens do De Gratia arriaram uma baleeira e foram ao encontro do estranho navio. E o que os homens do De Gratia encontraram era totalmente deserto. Tudo que descobriram a bordo apenas aprofundou o mistério. Não havia sinais de lutas ou violência. A carga estava intacta e restavam objetos pessoais e de valores na cabine. O relógio do capitão foi encontrado pendurado na cama. O Mary Celeste ainda tinha 6 meses de suprimentos de água e de comida, mas o barco salva-vidas havia desaparecido e todos os documentos do navio estavam faltando, exceto o diário do capitão, que não registrava nada de anormal. Uma corda foi presa ao final do navio, cujas extremidades estavam desgastadas. Foi encontrada na água. O capitão do De Gratia, David Head Merryweather, ordenou que alguns de seus homens navegassem o Mary Celeste para Gibraltar, para informar as autoridades e ser reivindicado algum valor pelo salvamento da nave. Por causa da circunstância suspeita, um inquérito foi aberto pelo Tribunal do Vice-Almirado e durou 3 meses. No final, a tripulação do De Gratia foi inocentada de qualquer irregularidade e recebeu o devido prêmio pelo resgate. Quanto ao que aconteceu com Mary Celeste, a sua tripulação desaparecida, nenhuma resposta foi encontrada. Os jornais estavam repletos de especulações, como pode ser visto nos artigos a seguir. Haviam na época 3 teorias principais, mas nenhuma delas suporta um exame cuidadoso. A primeira teoria é que apontou que o Mary Celeste havia sido atacado por piratas. No entanto, o que originalmente se imaginou ser gotas de sangue no passadiço eram, na verdade, manchas de ferrugem, conforme foi demonstrado por testes científicos. O que mais convincente em desmascarar essa teoria dos piratas é a seguinte: não havia sinais de luta, a carga de álcool estava intacta, intocável, os objetos de valores ficaram no mesmo lugar.
Você pode imaginar piratas do norte da África capturando um navio cheio de barris e objetos de valores e não levar nada? O Mary Celeste teria sido o prêmio dos sonhos de qualquer pirata. A segunda teoria foi um motim que ocorreu a bordo, mas, novamente, a falta de qualquer sinal de luta parece excluir isso. Além disso, a reputação do capitão e da tripulação faz com que seja quase certo que não houve motim. Logo, o caso Mary Celeste tornou-se notícia mundial, tendo uma boa repercussão no Brasil, conforme podemos ver neste detalhe da primeira página do Jornal do Pará, de sábado, dia 10 de maio de 1873. A última teoria apontou que o Mary Celeste foi vítima de uma fraude de seguro, mas isso parece tão implausível quanto os outros dois rumores. É inconcebível que o Capitão Bridge, um homem de excelente reputação, seguisse esse esquema, especialmente aquele que implica abandonar o navio e forçar sua esposa e sua filha a enfrentar o perigo do mar em um barco salva-vidas. Bridge também escreveu uma carta para sua mãe, pouco antes da partida do Mary Celeste, comentando de maneira otimista sobre a viagem e expressando seu forte desejo com seu retorno para ver o seu garotinho quando o navio retornasse na primavera. Dificilmente o pano de fundo para um homem que planeja cometer uma fraude de seguro pela metade e perigosa. Nos últimos tempos, foi proposta uma teoria que a princípio parece plausível, mas não resiste ao escrutínio melhor do que as teorias de 1862 e 1863, quando a carga finalmente entregue aos proprietários em Genova, 9 dos 1.701 barris foram encontrados vazios. Estes 9 barris, e somente esse 9, eram feitos de carvalho vermelho, uma madeira mais poderosa do que o carvalho branco, usado em todos os outros barris. Especula-se que os 9 barris vazaram, e a tripulação ficou alarmada ao sentir o cheiro dos vapores, temendo uma explosão iminente. De acordo com essa teoria, todo mundo pulou do barco salva-vidas, preso por uma corda à popa do Mary Celeste, para esperar um período de tempo para ver se ocorreria uma explosão. Então, por algum motivo, a corda se rompeu, o barco salva-vidas se afastou e o Mary Celeste conseguiu navegar sem a tripulação, que se perderam na imensidão do Atlântico. Existem 2 fatos importantes que contradizem essa teoria. Por um lado, quando os homens do Delgratia entraram no porão do Mary Celeste, menos de 10 dias depois que ele foi abandonado, eles não sentiram o cheiro de nada, se o porão cheirasse vapores alcoólicos tão poderosos que o experiente Capitão Bridge e sua tripulação estivessem convencidos que uma explosão era iminente. Certamente, alguns resíduos de forte cheiro ainda prevaleceria. Em 26 de fevereiro de 1873, o jornal New York Times divulgou uma notícia, a qual eles afirmam que a escotilha principal do Mary Celeste ainda estava selada quando o navio fantasma foi descoberto. Se a tripulação temesse a explosão devido ao acúmulo de vapores alcoólicos, eles abririam a escotilha para deixar o navio sair, enquanto esperava na segurança do barco salva-vidas. Mas eles não fizeram. O que aconteceu com a tripulação? O que aconteceu com o Capitão Bridge e sua família? Não há razão. Não pode resolver o quebra-cabeça da nave fantasma Mary Celeste, pois não há explicação. Continua sendo o que tem sido desde a sua surpreendente descoberta, em 4 de dezembro de 1862, um mistério do mar. E aí, gostou? Quer continuar recebendo documentários e histórias fascinantes e intrigantes com mistérios que ainda não foram desvendados? Então inscreva-se no nosso canal, participe deixando seu like, deixe a sua sugestão, mande para nós histórias para que possamos relatar através deste canal. E esperamos você no próximo vídeo.